Bora lá, nação, nesse momento analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, que inclusive terminou o Campeonato Brasileiro, teve aí a derrota para o São Paulo de 1-0, e os comentaristas, a imprensa esportiva falou sobre essa derrota e agora começa a preparação do projeto 2024 no Flamengo. Projeto que promete reformulação e trazer novos reforços para essa temporada. Os comentaristas falaram sobre De La Cruz, a chegada importante desse jogador que pode ajeitar o meio de campo do Flamengo. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Já chega aqui explodindo o dedo no like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal Meu Megão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias temos notícias e informações do Flamengo. E se você ainda não está inscrito, como eu falei para você, eu te convido, porque assim sempre você estará ligado com a gente aqui recebendo as notícias. Vamos então para o vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal da S1 Live, ao canal Vene Casagrande, link na descrição. Mas antes, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo aí com o seu grupo do WhatsApp, com o seu amigo flamenguista. E vamos então pro vídeo de hoje, últimas notícias do Flamengo. As férias começaram no ano passado, depois do jogo em Guayaquil com o Atlético Paranaense, né? Nas próprias finais o time já vinha com rendimento menor, mas depois férias, né? Jogador que eles não se relacionavam para o jogo, né? O jogador dando entrevista tipo, não, agora descansar. Aí voltaram todos, ou quase todos, contra o Avaí e perderam. O Avaí rebaixado. Foi aquela sequência do ano passado que eu critiquei muito. Critiquei muito o Dorival por isso. O pessoal acha que por isso eu pedi a demissão do Dorival. Não, critiquei o Dorival por minimizar o comportamento indolente dos seus jogadores. Ele, como técnico, naquele momento, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, com outro tamanho, para poder cobrar dos caras. Mas ganhou. Tem muito disso, né, cara? Essa mentalidade pequena ainda habita as mentes rubro-negras em grande parte, em boa parte. Não vale nada, Juventude, perdeu pro Corinthians, tudo bem. Aí daí, né? Avaí, perdeu pro Curitiba. Escaparam do rebaixamento. E foi o que aconteceu. Aquilo ali foi o trailer do filme 2023. Foi o sinal. Aquele modo preguiçoso, ele imperou nesse ano e não poderia ser diferente no jogo de ontem. E mais uma vez, uma partida bizarra, indolente, vergonhosa, inaceitável, porque se o Botafogo vence o jogo, o Flamengo sai de novo da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo fez tudo para não entrar nessa fase de grupos da Libertadores. E conseguiu, com o Tite, nesse curto período, perder 4 jogos e empatar 1. 4 derrotas. O Flamengo perdeu 20 jogos no ano, gente. 20 jogos no ano. É o maior número em muito tempo, desde 2017, me parece. É o maior número de derrotas que o Flamengo acumulou numa temporada. Com o elenco mais caro da América do Sul. Tudo isso é inaceitável, mas no Flamengo isso é sim tolerável. A não ser que eles mudem radicalmente para o ano que vem. Não acredito, porque não vejo por que eles vão mudar. O que pode mudar para o ano que vem, para melhor, é o Tite conseguir, da maneira dele, criar um time de futebol, né? Vai depender muito dele, da comissão técnica, porque o comando do clube é o mesmo, são as mesmas pessoas, a mesma relação com os jogadores, alguns chegam, outros saem, mas esse ambiente impregnado pela preguiça, pela tiriça, pela falta de empenho, pelo escolher jogos. Isso é escolher jogos de novo, né? Os caras vão entender nunca o que é a escolha dos jogos. É isso. Ontem, deixa pra lá. Aí o Botafogo perdendo, acho que, aí que relaxa mesmo, né? Uma vergonha, cara. Que jogo constrangedor. Que coisa feia, né? Aí você pega os confrontos históricos do Flamengo com seus tradicionais adversários. São Paulo é um deles, né? É um dos maiores rivais e tudo, mas é um tradicional adversário. O Flamengo perdeu uma final pro São Paulo. Mais uma, já tinha perdido uma Supercopa lá atrás. O Flamengo esse ano não ganhou do São Paulo. Depois de uma sequência que o São Paulo só estava apanhando do Flamengo, até sendo goleado. O Flamengo empatou 2 vezes, perdeu 2, sendo que um empate foi com um pênalti que não houve. O São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. E o outro empate valeu o quê? Valeu nada. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Então esse é o retrospecto. Eles não têm apego, gente, a nada disso. Ao confronto, à estatística, a nada. Aquela imagem, aquela foto, domingo, os caras dentro do campo sorrindo, abraçados, que estavam se despedindo de 2 colegas que estão indo embora, mostra que para esses jogadores, ou para boa parte deles, não vou nunca generalizar, né? Talvez alguns ali estejam no meio, mas pensem diferente, mas o grupo sabe como é que é. Contamina, né? Contamina. Inibe, de repente, uma reação diferente. Imagina, todo mundo se abraça no meio campo, aí tem um que fala, não tem clima para isso. O cara pensa, só eu que vou embora, né? É difícil também, eu entendo. Porque é uma coisa que não é de 1 ou 2 elementos, é uma coisa do grupo, do ambiente, da permissividade, da tolerância com essa coisa medonha que é o Flamengo de hoje. Realmente ridículo, uma coisa patética. O jogo de ontem foi para sacanear o torcedor, sabe? Para deixar o torcedor puto mesmo. Vamos sacanear os caras. Jogar porcaria nenhuma, perder o jogo. Foi o que nós vimos, gente. Se alguém viu algo diferente, me corrija, por favor. O que eu vi foi isso do período que eu vi o jogo, porque ontem eu saí várias vezes para ver outros jogos que eram importantes, né? Especialmente luta contra rebaixamento, né? Que é o que estava valendo. Porque o Botafogo
Quando ele empata e pode botar um medinho no Flamengo, o Inter faz 2. O Inter faz 3, aí acabou, amigo. Aí o modo banana... Aí virou um cacho monstruoso de banana d'água, aquela grande, sabe? Um cacho de banana... Ontem era o cacho de banana d'água. Que preguiça, que vergonha. E eles estão de férias, com salários em dia. O clube cumpre todas as suas obrigações. Mas não tem ninguém com coragem de cobrar desses jogadores, desse grupo, desses profissionais do Flamengo. Eu sinceramente, assim, muita coisa vai ter que mudar para o ano que vem, mas principalmente a mentalidade. Eu acho que o que pode ajudar é se o Tite detectar isso, ainda que daquele jeito dele, silencioso, de não falando muitas coisas, mas na hora das contratações dos jogadores, ele pensar também no perfil agregador, perfil jogador com brio, jogador que ele sabe que vai querer chegar no Flamengo, vencer, se provar, para ver se dá uma chacoalhada nesse ambiente, né? É o que se pode esperar, porque realmente foi o que eu escrevi na coluna. As pessoas têm que entender uma coisa, e o Palmeiras é um exemplo disso. O Abel teve erros na temporada. Se você analisar lá, o Palmeiras, é que a gente trabalha aqui mais com o Flamengo. Mas se você analisar, ele demorou a colocar o Endrick, a dar oportunidade para o Endrick, fez algumas escolhas erradas ali, insistiu com o Rony até o limite, Arthur até o limite, teve um monte de erro. Só que no meio disso aí o Palmeiras pontuava. Por quê? Porque tem uma mentalidade diferente. Porque essa questão da competição vem antes de qualquer outra coisa. Na hora que querem culpar os treinadores, como muita gente faz, as pessoas não param para pensar que é questão que muitas vezes... Aliás, com esses próprios treinadores, porque o Flamengo não teve só derrota com o Vitor Pereira, não teve só derrota com o Paulo Souza, não teve só derrota com o Sampaoli. Muitos jogos o Flamengo ganhou sem jogar para isso. Mas por quê? Porque competiu. Porque tinha um nível competitivo, os erros táticos ali, os problemas táticos, somente da era Sampaoli, eles estavam ali desde o início, porque é uma escolha. O Sampaoli tem um modelo de jogo e esse conflito, jogadores, características, boa vontade para aprender algo diferente. E o que o Sampaoli queria passar, esse dilema, esse conflito, sempre existiu. Só que num determinado período o Flamengo competiu. E aí entra a questão também da escolha de jogos. Você olha qual foi o jogo mais intenso do Flamengo na temporada? Foi o Fla-Flu, aquele 0-0. Não ganhou o jogo, mas foi o jogo mais intenso. Pelo menos o primeiro tempo foi um negócio impressionante. Ali era o quê? Era um time vendo que aquele jogo era importante, escolhendo se dedicar, como não se dedicou em nenhum outro jogo na temporada, mas o conflito entre a proposta do Sampaoli e o que eles poderiam entregar estava ali. Tanto que no segundo tempo o time cansou e, por sorte, o Fluminense teve o Samuel Xavier expulso e ficou um jogo de ataque contra a defesa e o Flamengo não sofreu. Porque poderia ter sofrido como sofreu no último Fla-Flu, de dominar o primeiro tempo e sem fazer gol naquele, poderia ter se ferrado no segundo tempo e ter perdido o jogo. Então, assim, a questão da competição vem antes de qualquer coisa. Então, nessa hora, não tem treinador. Não tem, porque... E aí é aquilo que o Mauro fala. Passa por todos os treinadores. Todos os treinadores tiveram atuações vexatórias, atuações com desleixo, com baixíssimo nível de competição. Qual será a visão do Tite sobre o Gerson depois de todos esses jogos? Ele não vai falar nada, nunca vai falar. Vai falar para o Kleber Xavier, para o filho dele, o Matheus, para o César Sampaio, para os pares dele, a portas fechadas. Mas não vai falar isso em coletiva, não vai falar isso abertamente. Óbvio que não, evidente que não, né? Não deve falar também, isso é uma questão que ele tem que resolver. Se ele fala, para a gente é bom que é notícia, agora para ele não é bom, óbvio, né? Cara, eu não consigo imaginar que ele não tenha uma visão hoje bem diferente, porque ele está lidando com o jogador. O Gerson é o símbolo da indolência do Flamengo, gente. Assim, eu acho incrível o desperdício, um jogador alto, forte, ótimo controle de bola, tem recursos, tem potência, tem um bom chute de fora da área, que ele até arrisca pouco, mas chuta bem de média distância. Tem tudo para ser um meio-campista de imposição física e técnica, cara. Aquele cara para comandar e tal. Gente, o cara parece estar jogando na praia. Alguém escreveu ontem no Twitter, era o freestyle. Parece. E não à toa tava com a faixa de capitão, né? Talvez combine com a atuação do time. Símbolo, é o símbolo disso. O Gerson de capitão ontem era o símbolo desse Flamengo. Aí quem tem que consertar é o Tite, porque não tem ninguém ali que vai chegar. Cara, aí foi o Juan para aquela entrevista domingo com o Tite. Cara, o Juan tem tamanho, né, cara? Jogou na Europa, na Itália, na Alemanha, Copa do Mundo, foi titular absoluto da seleção brasileira, jogou no Internacional, jogou no Flamengo, começou e voltou pro Flamengo antes de parar, fez até um gol no Flamengo com a camisa do Inter. O Juan não tem tamanho, gente. Se ele fosse um cara de, se impor para chegar
e conversar com um jogador desse. Pô, cara, você bateu 2 vezes na Europa, eu fui e fiquei. Eu joguei na Itália, a meca dos zagueiros, né? Lá o zagueiro tem que nem a vaca sagrada da Índia, cara. Os zagueiros da Itália têm uma moral danada. Ele foi zagueiro, cara. Respeitadíssimo. Ele, Aldair. O Gerson não fica, cara. O Gerson não para lá. O Gerson agora ele tá aqui, por quê? Se não fosse um jogador tão caro, podia entrar em lista de negociação. Talvez até entre, se aparecer algum maluco que queira contratar, porque eu acho que é loucura contratar pelo que ele vale. É o grande fiasco em termos de contratações do Flamengo para mim, é o Gerson. Porque ele jogou bem antes de ir embora, ele teve uma boa temporada no Olympique, depois teve lá um problema com o técnico, então aquilo acho que ficou parecendo que... Eu mesmo achava, bem, ele jogou bem com o São Paulo. Vamos ver como é que ele volta. Será que volta mais amadurecido, né? Nada, voltou pior. Mas o ambiente também permite isso. Essa também é a questão. O ambiente permissivo do Flamengo faz com que o jogador já... Não que ele não tenha responsabilidade, mas o Flamengo alimenta isso, ele ajuda isso, ele faz com que seja assim. O André falou sobre o Arrascaeta não ser um jogador tão vibrante, muitas vezes, né, mesmo sendo uruguaio, né? Só falta chegar o De La Cruz e pegar a mesma doença, sabe? Eu não duvido de nada do Flamengo, rigorosamente nada. Aliás, sobre o De La Cruz, né, eu vi gente falando, por que não contrata logo? Gente, a janela só vai abrir agora no começo do ano. Não tem como contratar jogador agora, né? Não tem sentido. Né? E outra coisa, se contrata em dezembro e paga em dezembro, isso mexe nas finanças do balanço do ano. Claro que eles vão fazer esse negócio para o ano que vem, porque o jogador só virá no ano que vem, não tem cabimento. Mais um mês de salário só para ele não jogar no River. Não, e ele não viria, ele está 2 jogos de ser campeão da Copa da Liga, ele é campeão argentino. O River Plate fracassou na Libertadores, caiu quando parecia que ia eliminar o Inter, né? Caiu, foi decepcionante para eles. Mas foi campeão argentino e está a 2 jogos de ganhar a Copa da Liga Argentina, que é um título que não é... Lá tem também a Copa Argentina, mas eles fazem 2 campeonatos, um que tem mata-mata no final, que é esse, o outro que é pontos corridos, um turno só. Mas maluquice do calendário argentino, que é bem doido. E então, mas são 2 títulos, o mais importante e o segundo mais importante. Ganhou um, que é o mais importante, a taça tá lá, e pode ganhar outro. O cara não vai sair agora, né, gente? Pô, até porque seria uma grande molecagem. Olha, eu quero largar vocês da mão e ir pra praia no Rio de Janeiro. Não. Então ele deve vir em janeiro, se o Flamengo de fato pagar os 16 milhões de dólares, que é uma informação que eu trouxe há quase um mês, e essa semana alguns colegas deram também, isso foi tratado como novidade, mas não é novidade. Não é novidade. Agora, não sei se adianta trazer o De La Cruz se não mexer em muitas coisas. A questão da linha defensiva, por exemplo, eu acho que a gente está vendo o Flamengo com uma linha defensiva muito carente. O André falou da pobreza do Pablo da saída de bola. O Fabrício Bruno também não tem isso como ponto forte. Você vai depender do Léo Pereira. Já tem uma queda do Felipe Luiz para o Ayrton Lucas nesse quesito, que não é inevitável, que você não vai encontrar o lateral que faça o que fazia o Felipe Luiz, né? Em termos de qualidade do passe, organização, frieza para encontrar os espaços, o jogador certo para receber a bola, não tem. E na lateral direita o Flamengo tem uma carência absurda, né? O próprio Varela não é um jogador com essas virtudes todas. Ontem ele até impediu um gol, né? O São Paulo não fez o gol porque ele deu uma travada ali, ele fez uma boa cobertura. Se fosse o Mateuzinho naquela jogada, já era gol do São Paulo. Eu tinha desistido no meio do caminho. Acho eu, pelo retrospecto do mesmo. Então, acho que o Flamengo tem que olhar com muita atenção aí, essas contratações, a coisa começa ali atrás. É o seguinte, o Flamengo estuda oferecer o cargo de gerente técnico a Felipe Luiz, que se despede do futebol com a camisa do Flamengo. A diretoria entende que Felipe tem os requisitos para a função que atualmente é ocupada por Juan. Essa informação é do Matheus Leal, jornalista. Galera, vamos lá. Só para contextualizar, o Felipe Luiz, todo mundo já sabe aí que ele tem o sonho, a pretensão de ser treinador de futebol, tanto é que na entrevista coletiva dele ele falou muito sobre isso, que tem o desejo também de um dia comandar o Flamengo, conseguir títulos pelo Flamengo. Isso é uma opinião minha, não é informação, eu no lugar do Felipe Luiz aceitaria um cargo de gerente técnico no Flamengo? Não. Qual autonomia ele vai ter no dia a dia do Flamengo? Quase zero. Qual autonomia o Juan tem hoje atualmente? Quase zero. Então, para quê? Vai perder tempo. É melhor fazer cursos, se especializar, visitar clubes na Europa. Ele é um cara que tem muita entrada na Europa. Pelo amor de Deus, nem precisamos comentar sobre isso. Tenho certeza que ele será muito bem recebido em vários clubes, por vários treinadores, conhecer dia a dia. Vai ficar fazendo o quê no Flamengo como gerente técnico? Eu, no lugar dele, não aceitaria. Mas lembrando, dando os devidos créditos, isso é uma informação do Matheus Leal, que o Flamengo estuda oferecer. Não é nem que já ofereceu e que o Felipe Luiz já aceitou. Estuda oferecer. Outra coisa, galera, vamos falar agora de SAF no Flamengo. Rodolfo Landim, em uma reunião aí com um grupo político, tá? O nome do grupo político é União Rubro-Negra, voltou a defender SAF no Flamengo. Ele diz o seguinte, abre aspas, o que o Bayer fez para poder ter o estádio dele? Ele fez uma SAF.
No primeiro momento, ele tinha 100% da SAF e vendeu 3 pedaços de 8,3% dela. Continuou com 75,1% e, tendo esse percentual, continuou tendo o controle do que estava embaixo. Montou uma estrutura de governança mais leve. Ele tem 9 conselheiros, 3 são indicados por cada um desses sócios minoritários e o Bayer tem 6 membros. Então ele aponta o diretor e aponta todos os C-level, que é uma espécie de CEO, tá? Que são os caras que mandam no clube. Ele que manda e continua tendo controle, e com uma estrutura de governança mais leve, com conselheiros independentes, dando conforto para quem está botando dinheiro do que o dinheiro dele vai ser bem tratado. Se a gente botar uma dívida de 1 bilhão no nosso balanço, óbvio que alguém vai olhar que é um risco muito maior de não pagar. O custo de capital vai crescer. Não existe nenhum jogador que o Flamengo não tenha comprado em suaves prestações. O cara olha para o nosso balanço e fala, pelo amor de Deus, o Flamengo vai pagar. Mas se você endivida o clube para fazer estádio, aí não. Esse é o problema que sinto no Flamengo. Eu conheço os caras que estão do meu lado. Eu sei como eu sou, mas minha maior dor de cabeça é o futuro do Flamengo. Pô, eu estou ralando 6 anos para deixar o Flamengo numa boa. Aí, de repente, entra um maluco para tomar conta daquele troço e bota tudo a perder. Perdi 6 anos da minha vida. Porque meu projeto, juro, pelo amor que tenho pelos meus filhos, é ter um Flamengo dominante no futebol por 50 anos. Estou trabalhando para estruturar o Flamengo para dominar por 50. Não é para dominar por 6 anos. É deixar esse legado. É você poder montar uma estrutura onde o Flamengo continue mandando como o Bayern de Munique continua mandando no futebol, levantando dinheiro no mercado sem se endividar. Ele também falou sobre sócios em possíveis estádios, como é o caso do Palmeiras, por exemplo, com a W Torre, se eu não me engano. Ele falou, eu digo, cara, o que eu aprendi na minha vida corporativa é o seguinte, a pior coisa que existe é desalinhamento de interesse entre os sócios. Se eu tiver um sócio nesse estádio, ele vai ser um investidor imobiliário. Ele vai querer maximizar a receita dele e do investimento que ele fez. Lá no Bayern de Munique, o Allianz recebeu se associar para poder botar o naming rights do estádio. Botou 8,3% do dinheiro que precisavam para construir o estádio deles. É muito melhor do que você buscar um sócio para um negócio imobiliário que no primeiro dia, depois que montou o estádio, vai brigar com você. Como a Leila briga com a W Torre lá. Pois é, tá citando aí o caso do Palmeiras. Galera, é o seguinte, eu já falei aqui que nesse molde eu não sou contra a SAF, de verdade, só que me espanta a forma como o Rodolfo Landim defende a SAF assim. Ele está defendendo com unhas e dentes. Ele sempre cita a vida corporativa dele, mas, Landim, sejamos francos, se você estivesse fazendo de fato uma comparação com sua vida corporativa, uma analogia com a sua vida corporativa, você estaria mantendo o Marcos Braz até hoje como vice-presidente de futebol do Flamengo? Você estaria mantendo o Bruno Spindel até hoje como diretor executivo? Os caras só erraram em vários momentos. É muito fácil errar com dinheiro do clube, tá? Quando não é de fato o seu dinheiro. Então, esse papo de que na minha vida corporativa, legal, para mim é blá blá blá. É um discurso muito lindo, porque na prática, de fato, você não faz isso no Flamengo. Porque se fizesse, você jamais iria manter esses dois dirigentes depois de muitas cagadas que eles fizeram, sobretudo na temporada 2023. Mas eles tiveram meu respaldo, eu assinei tudo. Ok. Só que eles fizeram tudo de errado. Eles são funcionários do Flamengo. O Marcos Braz não, porque é uma pasta, vice-presidente de futebol do Flamengo, ele não é remunerado, mas o diretor executivo, ele é funcionário, ele é remunerado. Então, é um discurso muito bonito, mas na prática não funciona não. Sobre De La Cruz, galera, pra gente encerrar o nosso vídeo aqui, vamos lá, muita gente me pergunta, Vini tá perto do fim. Gente, para ser bem sincero, não tem nenhuma atualização. O Flamengo está disposto a pagar alto, o Flamengo está disposto a pagar a multa rescisória do De La Cruz, o Flamengo está muito disposto a ter De La Cruz. Tem novidade? Não, não tem. Até o momento não. O De La Cruz continua conversando com a diretoria do Flamengo? Sim. Continua conversando com o Marcos Braz. O De La Cruz continua querendo jogar no Flamengo? Sim. O De La Cruz continua topando o projeto do Flamengo, entende que o Flamengo seria uma ótima nesse momento da carreira dele. O De La Cruz entende que o ciclo dele está chegando ao fim no River Plate? Sim, entende. Mas isso não quer dizer que o De La Cruz já é jogador do Flamengo. Para isso acontecer, ainda falta um pouco. Vene vai acontecer? Na minha opinião, vai.
Eu acredito que sim, e quando eu dou a minha opinião em cima de negociação, é ouvindo muito pessoas que estão envolvidas nas tratativas. E as pessoas falam com muito positivismo sobre isso, porque as pessoas estão extremamente otimistas em relação ao De La Cruz se transferir para o Flamengo. Então, eu acredito que essa novela vai ser muito longa ainda, vai se estender ainda durante essa janela de transferência, mas será com um capítulo final sendo jogador do Flamengo. Pode não acontecer? Claro que pode, igual aconteceu aí na última janela de transferência, quando o Flamengo não teve sucesso na negociação. Mas na última janela, eu acho que foi muito o tempo. O River Plate estava disputando a Libertadores, o Flamengo é visto como rival direto do River Plate na Libertadores, fazia total sentido o River Plate dificultar em muito a vida do Flamengo. Mas agora, o River Plate entende que não vai conseguir renovar o contrato do jogador. Ah, mas vai até 2025. Beleza. Mas vai chegar no ano que vem, ele vai assinar um pré-contrato e vai embora, e o River Plate não ganha nada com o jogador. Pode ganhar agora, uma baita grana, inclusive, mais de 70 milhões de reais. Então eu acredito no final feliz entre Flamengo e... Então, nação, as últimas informações do Flamengo. Escreva aí nos comentários a sua opinião e vamos ver o que vai acontecer aí sobre essa negociação com o De La Cruz, que é um reforço muito importante para o Flamengo. Deixa o like, inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.